Olá. Então, na onda do acontecimento da morte do George Floyd nos Estados Unidos, asfixiados por policiais brancos, alguns países começaram a comentar também de forma mais ostensiva, e isso levantou, né, reacendeu aquele debate sobre racismo e toda aquela coisa que a gente já conhece, né? E o Brasil é bem peculiar com relação a algumas outras coisas, e eu tinha dito no outro vídeo que eu gravei, que os negros brasileiros normalmente não se reconhecem como negros, eles não se identificam como negros. Então, são diversos, eu acho, os motivos, além desse, que fazem com que nós não sejamos mais, vamos dizer assim, mais firmes com relação ao racismo que a gente sofre todos os dias. Isso, só quem é negro, eu repito aqui novamente, só quem é negro sabe o que é o sentimento de uma pessoa quando é discriminada ou quando sofre preconceito racial. Então, se a pessoa é branca, ela não consegue ter a dimensão, ela pode até fazer vamos dizer assim, uma pontezinha, mas o sentimento, quem carrega realmente é quem sofre normalmente quando se trata de racismo, até mesmo contra orientais e tal. São os negros que sofrem pesadamente a discriminação, o preconceito, entre outros fatores que culminam em diversas outras coisas da vida da pessoa. Então, por exemplo, a Rede Globo fez um debate sobre o racismo um dia anterior, só com pessoas brancas. Então houve uma repercussão com relação a isso. E ontem eles fizeram um novo debate, trazendo jornalistas negros para debater. Ou seja, as pessoas, de um modo geral, podem acreditar que todos os negros são imbecis ou incompetentes para assumir algum cargo, né? Além de outros fatores. O fato é que nós, as pessoas negras, nós negros, temos condições, assim como os brancos têm condições também. Eu sempre fui, como é que eu poderia dizer assim, atento à questão do racismo, do preconceito. A primeira vez que eu senti, descobri que eu era negro, eu estava num local que era frequentado por pessoas brancas, vamos dizer assim, ou da elite da cidade, e eu, de certa forma, participava daquela elite por conta de laços de famílias com outros grupos. Então, eu estava num local e eu devia ter talvez uns 6 ou 7 anos, mais ou menos, e eu recebi uma cusparada no rosto que uma menina me deu, e mas eu aguentei firme, né? Na hora a pessoa viu, eu não vou dizer onde foi, mas a pessoa que estava lá tomando de conta viu e repreendeu aquela coisa toda, mas aquilo ficou marcado para mim, ó. Eu já estou com 50 anos e vou lembrar isso para isso até o dia que eu morrer, né? Então, mas não é uma coisa que me atormenta, entendeu? Não é uma coisa que me atormenta, mas quando eu tenho que tocar nesses assuntos, eu consigo lembrar disso e de outros fatores que acontecem com as pessoas negras. Eu lembro uma vez também, vou só contar mais uma vez aqui, eu lembro uma vez também que eu, pegando uma lotação, e aí tinha um cara fazendo uma lotação aqui em Brasília, ali no setor comercial, e aí já estava cheio, já tinha bastante gente, e o cara foi insistindo para levar mais gente. Era um carro de passeio, então cabem 5 pessoas mais ou menos, e já tinham 5, ele querendo colocar mais gente. Aí ele foi insistindo em chamando mais gente. Aí eu falei, rapaz, já tá a lotação completa. Aí ele falou, não se preocupa não é porque você é negro que você vai no porta-mala. Aí todo mundo ficou assim. Aí as pessoas que estavam lá ficou, nossa, que ridículo. Todo mundo desceu do carro, porque o cara falou. Então assim, tinham pessoas brancas lá e elas desceram do carro, porque ficaram extremamente constrangidas da forma que o cara falou comigo,
naquele tom e naquele jeitão preconceituoso de ser, né? Então, assim, eu sou formado em História e assim que eu terminei a faculdade, eu procurei fazer uma pós-graduação em alguma coisa que pudesse me ajudar em algum, vamos dizer assim, é, algum conhecimento a mais além do que eu tinha já adquirido na formação. Então eu busquei algumas outras coisas e acabei fazendo uma pós em História da África, Afro-Brasileira e Indígena. Então acabei fazendo, acabei gostando do tema, mas eu particularmente nunca fui militante da causa negra. Eu nunca fui um militante, nunca fui um militante, fazer parte de um grupo, como os movimentos negros, essas coisas, eu nunca acreditei na necessidade de fazer parte disso. Eu acho que da minha forma funciona. Eu também não faço parte de nenhum movimento negro, mas eu apoio, eu acho que é plausível, é interessante, mas eu particularmente não sou militante de carreira dos movimentos, né? E acho que é super importante isso, né? Então, hoje no Brasil, novamente se acende esse debate, por quê? Porque nós estamos chegando pertíssimo, inclusive, de termos um embate nessa natureza, porque o número de grupos fascistas, neofascistas, nazifascistas, né, estão se proliferando no Brasil, infelizmente com a anuência de autoridades, e a autoridade maior é o presidente, que nunca foi na televisão nem um dia para desfazer nada daquilo que ele prometeu, por exemplo, acabar com os quilombolas, com as áreas indígenas, nada de cultura, nada que tenha a ver com a raça negra ou que tenha vindo da raça negra terá apoio do governo, né? Nós temos um presidente da Fundação Palmares, infelizmente o cara tem o mesmo nome que o meu, Sérgio, né? O Sérgio Camargo, que é um cara que a gente pode chamar de Oreo, que é aquele biscoito Oreo, que é preto por fora, mas é branco por dentro. Então ele odeia, vazou um áudio dele agora de uma reunião que tiveram em abril, em que ele fala dessa forma, xinga os movimentos negros e outras coisas. Ou seja, é aquele negro que não se reconhece, ele é mais um, né, dos negros que não se reconhece como negro. Então esta é uma das dificuldades no Brasil, porque os negros não se reconhecem como negros. Nós acabamos nos vestindo dos trajes e das roupagens dos homens brancos que aqui chegaram, e nós nos comportamos como eles, porque seria mais interessante que fôssemos chamados de civilizados se fôssemos iguais aos brancos, aqueles que escravizaram os negros durante muito tempo. Então as pessoas negras não conseguem se identificar, diferentemente dos americanos. Os negros americanos são realmente totalmente diferentes de nós, inclusive nas suas roupagens, inclusive eles preferem, e isso é bom, né, na qualidade de que eles são negros, que se identifiquem como negros, que as pessoas os vejam como os negros. Inclusive, no Brasil, tem muitas pessoas que acreditam ser brancas, mas só descobrem que não são brancas quando viajam para a Europa ou para os Estados Unidos, onde essa coisa é muito forte. Essa questão de ser branco ou ser negro, ou ser ticano, né, como são chamados outros latinos, é muito forte. Então, no Brasil, existe um preconceito pela tonalidade da pele. Quanto mais escuro, mais preconceito você sofre, né? Quanto mais claro, se você for um negro e for mais claro, isso não significa que você não sofre, que você não vai ser preterido em uma vaga de emprego ou qualquer outra coisa, mesmo tendo as mesmas qualidades.
né? Isso não significa que você não sofra, mas os negros das peles mais claras, inclusive, esses se identificam com várias outras cores. Marrom, é, moreno, pardo, um monte de coisa, caramelo, eles inventam um monte de coisa para não se identificar como negro, ou seja, o próprio negro não quer se identificar, mas isso não é só porque ele não quer se identificar, ele foi levado a, durante o curso da história, a se identificar como um não negro, mesmo sendo negro, né? Nós tivemos aqui Machado de Assis, por exemplo, que foi, durante muito tempo, nos livros, o Machado de Assis estava com a pele bem clara, né? Então a gente nunca se tocou nessa situação de que o Machado de Assis era um negro, ele era descendente de filho de uma mulher negra com um homem branco, né? E dentre outros, Lima Barreto, né? Afonso Henriques Lima Barreto. Eu lembro até, inclusive, de uma novela da Globo que tinha uns personagens que eram baseados, eu não consigo lembrar o nome da novela, que tinha a ver com o nome do livro. Então tinha o Afonso Henriques, que era o Afonso Henriques, era o Lima Barreto, só que era feito por um ator, que eu não consigo lembrar o nome dele aqui também, eu não sei o nome desses atores aí, e ele fazia o papel, ou seja, era um cara branco fazendo o papel de uma pessoa negra, assim como aconteceu em teatros, em peças teatrais no Brasil, em que as pessoas brancas se pintavam de preto para fazer a representação dos papéis em que cabia ali, na verdade, pessoas negras. Então, assim, nesse sentido é complexo. Nas Forças Armadas também é a mesma coisa. Os primeiros generais negros começaram a surgir, de fato, na gestão do Lula, né? Os primeiros generais negros começaram a surgir ali, porque antes disso, você que era de academias, por exemplo, como a AMAN, você pode alcançar o generalato. Só que com vamos dizer assim, aquele racismo estrutural, as pessoas iam sendo colocadas de lado, até quando desse o tempo da aposentadoria e a pessoa não conseguiria alcançar aquele posto de general, principalmente general de 4 estrelas, que é o general de exército, no caso do exército, né? Então, esses preconceitos existem. Os livros de histórias, ou a história de um modo geral, não contam que os negros foram para a Guerra do Paraguai, que eles guerrearam lá e lutaram, morreram e mataram por esse país. Mas as pessoas, de um modo geral, também não sabem, né? Os livros não contam isso e as pessoas acham que os heróis que retornaram, todos aqueles heróis que retornaram, eram todos homens brancos, quando na realidade os negros foram para a guerra não só como bucha de canhão, mas também como soldados, e quando chegaram foram abandonados. Não houve, por parte do governo, por exemplo, o reconhecimento desses negros nessa guerra e colocá-los numa situação de heróis como foram colocados os outros. Então, ou seja, mais uma vez, o negro foi preterido de algum tipo de função. Mas, quando você estuda história, essa história, inclusive, da Guerra do Paraguai, com base em outros países, os negros são relatados lá. Os negros são relatados, mas a história do Brasil, nos livros escolares, que são feitos, inclusive, de acordo com a demanda do governo, o governo é que vai demandar qual é o tipo de assunto que você vai abordar. Então, nós temos uma lei 10.639, Lei 10.639 de 2003, que fala que do ensino afro-brasileiro nas escolas, e ensinando que o negro contribuiu para o Brasil, que o negro contribuiu para a cultura do Brasil, para o desenvolvimento do Brasil em todas as instâncias. E depois nós tivemos a Lei 11.645, se não estou enganado, de 2008, em que foram acrescentados aí as participações, né, dos índios.
Então, os indígenas também contribuíram para esse país, para o desenvolvimento desse país. Mas isso tudo fica suprimido quando nós temos no Congresso, por exemplo, uma maioria esmagadora de homens brancos. Nós temos, por exemplo, em estados como Rio de Janeiro ou Salvador, e que tem uma maioria de negros, eles não elegem nenhum governador negro, deputados negros não elegem, prefeitos negros não elegem, no máximo consegue eleger um ou outro vereador negro, e olhe lá. E um número gigante de pessoas negras que talvez não se vejam representados ali por outros negros, né? E outros não conseguem identificar isso. E nós temos aí o Brasil, na realidade, de um modo geral, mas o negro brasileiro ele se sente mais representado por pessoas aristocráticas, né? Com aquele jeito e a fala de aristocrática. Então, isso é complexo para toda uma sociedade que é miscigenada. O Brasil é assim, miscigenado, né? Pessoas brancas, na minha família tem pessoas negras, brancos, tem loiros, tem de tudo, tem de tudo. Essa é a mistura, né? Meus avós eram brancos, minha mãe negra, meu pai negro, uma mistura. Então, assim, lógico, quando eu digo assim, mas é uma mistura mesmo. Tem indígena, tem europeu. Eu acho que, como uma grande maioria das famílias, existem essas misturas aí. E mesmo assim, nós ainda temos que lutar todos os dias. E temos que enfrentar isso todos os dias. Às vezes o racismo é velado, às vezes você está num local, as pessoas não falam diretamente com você, mas ficam conversando entre elas sobre você e dando risadas e aquelas coisas. Às vezes as pessoas te olham como se você não devesse estar naquele local ou não. Quando você entra numa aeronave, que as pessoas ficam te olhando, imaginando o que você está fazendo aí, ou quando você está andando num carro novo, que você é abordado pela polícia, e a polícia pergunta para você como você comprou aquele carro. Ela não quer saber, automaticamente o policial quer saber como você comprou aquele carro. Ele só falta dizer assim: como é que você, negro, conseguiu comprar um carro, esse carrão, por exemplo, se o negro estiver num carrão. Então são várias histórias de preconceitos e discriminação que só sabe realmente quem passa por isso. Automaticamente aquela brincadeirinha maldosa que as pessoas diziam antigamente, olha, diziam antigamente não, ainda dizem hoje, se tiverem oportunidade, preto parado suspeito e correndo é ladrão. Eu mesmo presenciei uma cena dessa em frente ao meu trabalho. Inclusive eu desci lá, o cara estava se acabando em prantos porque foi abordado por policiais, porque estava parado no local. E aí eu perguntei, eu falei assim: mas só ele que está parado aqui, que é o único que é suspeito, e as outras pessoas brancas aí, elas não são suspeitas de nada, só esse rapaz que está parado aqui? Falei: porque a joalheria do prédio onde eu trabalho havia sido assaltada uns dias atrás. Então, e os caras que assaltaram a joalheria eram brancos, né? Mas o policial abordou, eles vieram correndo com armas em punho e abordaram o rapaz que estava parado. E o rapaz dizendo: eu estou esperando meu patrão, ele pediu para eu ficar esperando, aguardando aqui, que ele já está chegando. Então, assim, um constrangimento terrível. O cara ficou tão abalado que ele não conseguia parar de chorar. E aí os policiais foram embora e o rapaz ficou lá desmontado. Então são várias situações que acontecem com professores que são negros, que dão aula, e que, como apareceu uns dias desse aí, professor que havia sido afrontado pelos alunos, e depois o cara acha que é só ir lá e pedir desculpa e que está tudo bem. Ou seja, só pedir desculpa não está tudo bem, né? Não resolve o problema. É uma ferida que vai ficar e que tem muita dificuldade de cicatrizar.
Então, isso é muito complexo. Nós vivemos em momentos complexos ainda, e se nós não tivermos mudanças de postura, isso pode se tornar um caldeirão a qualquer momento, né? Talvez no Brasil isso seja um pouco menor, porque, como eu tenho dito e repito sempre, o negro brasileiro não se identifica como negro. Ele acredita que é qualquer outra coisa menos menos negro. Isso também acontece numa ilha na África, em que os negros lá não são negroides como o restante dos negros da África, né? Do restante da África. Eles não acreditam que é Cabo Verde, eles acham que eles são qualquer outra coisa menos africano, porque eles são negros com peles mais claras. Eles não, devido à miscigenação dos portugueses e outros grupos europeus com pessoas negras, eles são mais claros do que o restante do continente africano. Então eles não conseguem, eles mesmo estando na África, eles não conseguem se identificar como africanos. Eles não se consideram africanos, nem europeus, mas acredito que são alguma outra coisa que não seja negro africano. Então, por aí nós temos essas complexidades que fazem com que certas coisas aconteçam e as pessoas simplesmente não tomam uma posição. Outra coisa é achar que mais uma balela inventada e dizer assim, ah, não, o negro que é preconceituoso com... Existem casos, e aí nesse caso são casos isolados, de negros que ficam dizendo que o negro é preconceituoso. Por quê? Porque ele já adquiriu essa fala vinda de pessoas brancas. Os brancos dizem que os negros é que são preconceituosos, ou seja, para não expor o seu preconceito, eles dizem que os negros é que são preconceituosos e que eles mesmos que tem, quando na realidade não é isso. Isso as pessoas veem todos os dias. Alguns fingem que não vê, que é para não se preocupar, mas é uma realidade que existe. E nós não podemos, de forma alguma, esconder isso debaixo do tapete. É uma realidade. Isso é a realidade. Isso acontece a todo instante, todos os momentos, né? E se eu fosse contar a quantidade de vezes que eu já sofri preconceito por ser negro, eu ia escrever um livro de 500 páginas, pelo menos. Mas é isso aí. Valeu, muito obrigado.